Queremos dar boas-vindas a todos para mais um episódio em que vamos começar aqui e conversar. Eu estou falando, pessoal, de um amigo, o missionário Oscar Júnior. Seja bem-vindo, Oscar. E estou seguro que será um bom bate-papo. Sabendo que você tem aí uma agenda de um trabalho missionário de missões transculturais, vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. Para compartilhar de experiências dentro do campo missionário. Sim. E com certeza isso vai ser útil para muitas pessoas que vivem no desejo, aspira às missões e de repente também servirá como estímulo para aqueles que ainda não têm uma compreensão do que seja o campo missionário, Sim. o Além Fronteiras. Então minha história com o Paraguai começou em 2015, fiquei até 2016 nesse treinamento missionário. E graças a Deus concluí só os dois. Estou lá desde 2018, foi o meu regresso, né? E fui trabalhar justamente com esses pastores que foram os meus líderes no treinamento. Então a cidade onde eu fui treinado, na realidade eu voltei como missionário para ela e para outra cidade que está a 30 quilômetros, que é onde eu moro, fixei residência, na cidade de Coronel Oviedo. Então a gente é missionário para a região. Sim. Então foi aí que nós começamos um trabalho de evangelismo e também de ação social. Como eu sabia que não tinha comida, eu comecei a levar marmitas. Eu mesmo preparava a comida. Eu comecei com uma marmita para uma irmã e me marcou muito esse início. E hoje, graças a Deus, continuamos com esse trabalho de evangelização e entregando todas as semanas marmitas, não é isso? Então se tornou um trabalho ministerial ali, de capelania, por assim dizer, né? No hospital regional da cidade, em meio a toda essa escassez. Então sempre quando temos opção, estamos ajudando com medicamento, às vezes uma fralda. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em nosso espaço Cristianismo Inteligente, nosso podcast. Queremos dar boas-vindas a todos para mais um episódio em que vamos começar aqui e conversar. E esse é um espaço que nós temos dedicado a conversas, diálogos sobre teologia, sobre filosofia, sobre religião de uma maneira mais ampla, e estaremos sempre recebendo nossos amigos, nossos colegas, pastores. Vamos falar tanto de teologia como da história da igreja. E neste episódio nós estamos aqui recebendo uma pessoa também bem especial no nosso cenário evangélico. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dele, para que após nós possamos iniciar a nossa conversa e dizer o que ele é no âmbito ministerial, né, da igreja. Mas assim, de uma maneira bem rápida, na parte secular ele tem o curso superior em Gestão e Recursos Humanos pela Universidade Potiguar. No caso, a universidade aqui, na cidade de Natal. No âmbito da teologia, ele tem o curso médio de teologia, cuja formação se deu tanto
na nossa querida Esteadeb, como também a sua conclusão no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD. Ele também tem um curso de preparo missionário, o CPM. Era um curso que acredito que hoje ele não está mais sendo oferecido, mas ele foi oferecido durante um bom tempo, também pelo Templo Central da nossa igreja, Assembleia de Deus. Ele, após a conclusão desse curso de preparo missionário, ele foi fazer um estágio na cidade de Puerto Ordaz, em Venezuela. Também teve um treinamento de missão total no Paraguai, uma missão assim com esse nome, né? Depois ele vai explicar melhor essa parte. Eu estou falando, pessoal, de um amigo, o missionário Oscar Júnior. Seja bem-vindo, Oscar, ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. Mano Ananias, uma alegria, prazer estar no podcast Cristianismo Inteligente, prazer conversar com você, falar assuntos concernentes ao reino de Deus. A alegria é toda minha, obrigado pelo convite e estou seguro que será um bom bate-papo. Amém. A gente está aproveitando, né, que você está passando alguns dias aqui, né, na nossa cidade, sabendo que você tem aí uma agenda de um trabalho missionário de missões transculturais. Vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. E então é bom que a gente aproveite a oportunidade, né, quando você está aqui conosco, para compartilhar de experiências dentro do campo missionário. Sim. E com certeza isso vai ser útil para muitas pessoas que vivem no desejo, aspira às missões, e de repente também servirá como estímulo para aqueles que ainda não têm uma compreensão do que seja o campo missionário. Sim. O além fronteiras. Então, eu creio que a gente vai ser útil nessa conversa. Certeza. Também para um bom número de pessoas. Bom, Oscar, vou chamar de Oscar, né? Sim. Vamos começar falando um pouco sobre como se deu a sua chamada para as missões. Mas assim, nós sabemos que antes do preparo missionário, do preparo teológico que nós temos, a nossa história de vida cristã, ela começa com a conversão, né? Começa com o novo nascimento e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como se deu sua conversão, e aí depois a gente passa para essa parte da chamada missionária. Que alegria, muito bom. No ano de 91, eu tinha 10 anos de idade, quando a minha vizinha, Juliana Carla, que hoje mora no Canadá, ela me convidou pela primeira vez a ir a uma igreja. Eu tinha apenas 10 anos, Assembleia de Deus, Conjunto Santarém. Então ali eu comecei a dar os meus primeiros passos. Ninguém na família, mas com o apoio dessa vizinha. Ela foi uma missionária na minha trajetória. E eu comecei como uma criança, né? Tinha 10 anos, o ano era 91, já descobriram minha idade, né? Inclusive, dia 18, agora completei 43 anos de vida. Aparenta ter um pouco menos, né? Graças a Deus pelos 43, mas essa história começou em 91, comecei a cantar no conjunto infantil Flores de Sião. E com um tempo depois, minha irmã, que era uma pré-adolescente, começou a caminhar comigo. Eu me lembro que eu não tinha uma Bíblia. Minha mãe comprou uma Bíblia, as condições naquela época não eram tão favoráveis. Minha irmã ficava com a Bíblia e eu tinha a harpa cristã. E ali a gente revezava. Mas como foi importante, né? Isso na Assembleia de Deus do Conjunto Santarém? 91, 92, 93. Me afastei. Mas assim, a sua mãe comprou a Bíblia
Para vocês, mesmo sem ela ser evangélica? Mesmo sem ela ser evangélica, né? Naquela época eu gostava de cantar, não sei se você lembra que as igrejas tinham um megafone Sim. do lado de fora, né? Então tudo isso foi marcando, gostava muito de ir aos cultos ao ar livre. Mas por algum motivo, talvez por não ter aquele apoio da família, na adolescência, como acontece infelizmente, né? Em algumas famílias, eu me afastei da igreja. Mas quando foi aos 17 anos, mais precisamente no ano de 98, eu conheci 3 jovens, inclusive são meus amigos até hoje. Eu estudava no Floriano Cavalcante, conhecido como Floca, ali em Mirassol. O Romenig, a Cleise e a Andrea são meus amigos até hoje. Eles sempre foram luz ali na escola, bom testemunho, cristãos. E eles me convidaram, Oscar, vai ter um congresso de jovens, na época era Umadem, lá no Templo Central, no Alecrim. Eles sabiam que eu tinha sido evangélico quando criança e me fizeram esse maravilhoso convite. Umadem é União da Mocidade e da Assembleia de Deus em Natal. Então, a gente vai falar um pouco sobre missões. Alguns Deus chama para ir além mar, mas a outros Deus chama para ir do outro lado da rua. Como eu falei, Juliana, minha vizinha, foi uma missionária que passou na minha vida. E mais uma vez, agora 3 jovens que davam um bom testemunho, mais uma vez também me apresentaram algo de Deus, me convidaram para ir para esse congresso. E eu fui, irmão Ananias. Na época era Gernes, jogos escolares, não é isso? Isso. Eu jogava vôlei de praia, mesmo no... Ainda é, viu? Ainda é. A sigla é essa. Como eu não sou mais atleta, né? Então dá para ver aí o podcast, é o áudio e a imagem, né? É. Tá vendo que eu não estou mais com porte atlético, né? Mas aceitei, em meio aos jogos, fui convidado para ir para esse congresso. E ali o pastor chamou as pessoas que queriam entregar a sua vida a Cristo, que queriam começar um relacionamento com Cristo. E sozinho eu fui na frente. E deste dia tão importante, 98 para cá, já temos 26 anos de caminhada. E assim se deu a minha conversão, né? Chorei muito nesse dia. Que bom que não olhei para trás, né? Estamos... E quando você retornou para a igreja nesse momento, você retornou para a mesma congregação? Então, apesar de continuar, sempre morei no Santarém, né? Onde nós estamos, inclusive. Mas como eu aceitei no Templo Central, logo em seguida eu procurei, tinha um conjunto de jovens chamado Rosa de Saron, que eu acredito que ainda está, né? O grupo de jovens, conjunto de jovens, que hoje é Coral Jovem Rosa de Saron. E na semana seguinte eu já procurei, na época era a irmã Milka. Seguramente muitos que estão assistindo o podcast conhecem, né? Eu falei do desejo de cantar no conjunto, porque eu entendi que aquilo ia me ajudar nesse processo de regresso para a igreja. Eu quis assumir um compromisso e eles me aceitaram. Comecei o discipulado no Templo Central e, paralelamente, comecei a frequentar os ensaios do conjunto. Fui aceito no conjunto Rosa de Saron e por lá permaneci 5 anos. Somente no ano de 2003 vim me congregar no Conjunto Santarém, aonde estou até hoje. A Assembleia de Deus, Polo, né? Setor 19. Isso. Para quem ainda não tem familiaridade assim com essa organização, essa forma como é organizada. Somos divididos em setores. Em setores, né? Aí são... Eu não sei quantos hoje. São 42 setores 42, hoje. Estamos no 19, né? Isso. O Santarém é o setor 19. E aí tem a Igreja Polo e tem as congregações. Exatamente. Quando você disse na Igreja Polo, do setor 19, no caso. Conjunto Santarém, na conhecida Avenida Itapetinga, né? Isso. E hoje, assim, há algum tempo atrás, minha mãe também abraçou a fé. Então eu fiquei na Central, mas minha mãe ficou caminhando aqui no Conjunto Santarém. E aí eu decidi, para ajudá-la, para apoiá-la, né, na caminhada, decidi sair do Templo Central e vir para Santarém. Mais um tempo depois, minha irmã também abraçou a fé. E por último, meu pai.
Então toda a família, você perguntou sobre a minha família lá atrás, quando eu era Isso. criança. Então o Senhor fez uma obra maravilhosa na minha família. Meu pai faleceu agora na pandemia, né? Muitas famílias sofreram com a questão do Covid, o Senhor recolheu. E agora somos 3 e estamos servindo ao Senhor com alegria. Amém, que bênção. Isso é um pouco da minha história. Sim. Então, agora a gente já vai para a questão da chamada missionária. Sim, Como é que se deu isso aí? Porque você estava envolvido na igreja, participando da juventude, dos exatamente. trabalhos dos jovens, discipulados, essa coisa toda. E em algum momento deve ter aflorado o desejo por missões. Então, como é que aconteceu? Com certeza. Então, a mocidade do Templo Central, eles tinham um evangelismo todo domingo à tarde. Aí o senhor vai me ajudar, não sei se também o nome do hospital mudou. Mas na época era Policlínica, um hospital que fica ali no Alecrim, inclusive próximo ao Templo Central, né, da Assembleia de Deus. Eu creio que permanece o mesmo nome. Permanece, né? Então, todo domingo à tarde tinha um trabalho de evangelização nesse hospital, liderado pelo Edmilson. Edmilson foi um grande exemplo de evangelista, de um jovem comprometido. Eu o vi nas redes sociais, ele deve estar em alguma congregação em Natal, mas eu não sei precisar qual. E eu era novo convertido, irmão Ananias, então eu ia para aquele evangelismo, mas eu não tinha aquela ousadia de pregar como o Edmilson e os demais irmãos. Mas também isso nunca foi um empecilho para mim, eu sempre estava presente, orando com eles, entregando uma literatura. Então aquele trabalho me marcou muito. Hoje eu sirvo no Paraguai em um hospital. E a minha história ministerial, minhas primeiras passadas em relação De evangelização começou na Policlínica. E a mocidade da Central também fazia muitos cultos ali na Guarita, né? Muitos cultos no Alecrim. Então eu sempre... Aí acredito que nasceu esse desejo, esse interesse pela evangelização. Sim. E dando um passo maior, eu tinha vontade, mesmo novo convertido, de fazer um curso teológico. Então, na época, eu procurei a Tia Deb, porque também passou por uma troca de nomes. Isso. Porque era ela Deb. passou a ser CETAD, Exatamente. Centro Teológico das Assembleias de Deus. Sim, sim. Mas era uma proposta de alguma questão que tinha a ver com organização, questão de instituição mesmo. Instituição, né? Exatamente. Mas aí parece que não vingou isso aí e retornou para o nome original, Esteadeb. Algumas escolas teológicas das Assembleias de Deus no Brasil, elas começaram com esse nome. Uma organização. Esteadeb, isso. Sim. E me parece que tem poucas, né? De fato, eu conheço somente a nossa, que mantém o nome Esteadeb, que a sigla significa Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Sendo que ela é ligada à Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a IADR. Então voltou o nome, né? Esteadeb. Muito bom, né? Até para os ouvintes conhecerem um pouco a história. Mas eu não fui aceito para fazer o curso de teologia já faz um tempo. Eu acredito porque eu não tinha terminado ainda o 2º grau. E acredito que para fazer o bacharel era necessário o 2º grau completo. Isso, até porque é mais uma justificativa. Uma informação, um esclarecimento, uma nota de rodapé, né? Nota de rodapé. Porque o curso teológico chamado bacharelado, o nível bacharelado, ele, embora não tenha um reconhecimento do Ministério da Educação, ele não é um curso reconhecido, né, pelo MEC, embora não tenha o reconhecimento, mas ele é um curso considerado de nível superior. Sim. E os cursos de nível superior, eles exigem que haja o 2º grau completo, que também o nome não é 2º grau hoje, né? É ensino médio. Tem que dar um F5 aqui para atualizar muita coisa.
Mas aí este ADEB, ela tem outras opções de formação, como o curso de nível médio. Nível médio. E aí não exige a formação, o diploma, né, de ensino médio. Sim, sim. Então, quando eu busquei, tinha essa questão, né? E eu fiquei muito triste. E eu me lembro que minha mãe, na época eu não trabalhava, e minha mãe tinha se prontificado em me ajudar a pagar esse curso, né? E eu me lembro, a minha imagem é que eu deitei numa rede, mas aí liguei na AM, acho que é a Rádio Nordeste Evangélica, que é uma rádio da Assembleia de Deus, que hoje é FM, na época era AM. Então, quando eu liguei aquela rádio, saiu uma propaganda, curso de preparo missionário, justamente o CPM. Venha estudar conosco, venha conhecer missões, venha se preparar. Eu confesso que eu não conhecia muito bem esse termo missões, era algo muito novo para mim, mas eu pensei, se a escola teológica não me aceitou, talvez esse curso me receba. E foi justamente o que aconteceu. Eu fui no Templo Central e falei com a missionária Samira Santos, que na época era uma das diretoras do curso. O curso ela era ali na Praça Gentil Ferreira, na sede da Assembleia de Deus, né? Na Igreja Central. E ela me recebeu no curso, né? Mesmo sem ter concluído, não era uma exigência. E ali conversei com minha mãe e comecei a fazer o curso. O ano era 2000, né? Então, graças a Deus, concluí o curso. Foi a duração de 1 ano. E o nosso estágio foi transcultural. Aí viajamos para Puerto Ordaz, estado Bolivar, né? Na época, a missionária Vandira e o missionário Anchieta recebeu essa equipe de alunos lá. Passamos 15 dias. Então, graças a Deus, concluí o curso e também fiz o meu estágio. Me lembro que na época, jovem, foi muito difícil pagar, mas graças a Deus foi importantíssimo. E foi em Puerto Ordaz, debaixo de um teto de zinco, em um grupo familiar. Alguns chamam célula, outros chamam pequenos grupos, outros chamam de grupos de crescimento. Eu sei que os missionários trabalhavam com esse sistema lá. E coube a mim ir com uma das coordenadoras, que era a irmã Carmen Lúcia, e a gente foi para uma célula de crianças, um bairro muito pobre. Me lembro muito do teto de zinco, porque era muito quente, essa cidade, muito quente. E ali vendo aquilo diante dos meus olhos, o evangelismo com as crianças, a simplicidade. Eu tenho na minha memória que foi ali que eu disse pela primeira vez para Deus que eu queria ser um missionário. Com lágrimas, né? A conhecida história de Isaías, capítulo 6. Eis-me aqui, disse o profeta, né, a Deus. Sim. A quem enviarei? Deus perguntou e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu tenho isso muito forte na minha memória. Então, assim, mais ou menos começou a minha jornada missionária, entre esse curso de teologia que não tive sucesso, mas uma rádio que me lançou e que fui aceito no curso. E foi maravilhoso 1 ano, ouvindo missionários. Interessante, Oscar, sim, que sim. a propaganda da rádio Nordeste Evangélica, ela tem um slogan também que diz a nossa missionária no ar. Me lembro. Então ela foi uma missionária para fazer um missionário. Olha aí. Mais um missionário então passou pela minha trajetória. Isso. Quem sabe você está assistindo esse podcast, somos missionários, né? Deus vai usando essas coisas, né? Pequenas, né? Pequenas. Mas tem um valor grande. Eu falei de um trabalho que eu fui há um ano no hospital calado, porque não sabia me expressar ainda, mas também não fiquei acomodado. Fui. São os pequenos começos, verdade. Agora você falou de missionários. Você citou até alguns nomes aí, né? Exatamente. Ou seja, a sua trajetória de missões está toda envolta em contato com pessoas. Sim. Que já atuam no inclusive. CPM, exemplo, a irmã Samira, pastor Abdênigo, hoje são pastores na Assembleia de Deus de Parnamirim, mas haviam sido missionários na Colômbia. O pastor Oséias de Paula, em saudosa memória,
evangelista Gilberto, pastor Gilberto dos Santos e tantos outros pastores e missionários que passaram por lá e foram deixando as Você suas falou na sementes. missionária Vandira. Missionária Vandira estava em Venezuela, foi Sim, quem no nos período recebeu. que- Sim, do estado. não foi a nossa professora, mas contribuiu para um curso muito bom. Tinha Tivemos outra aula de espanhol, primeiros socorros. O curso era muito bom, panoramas e desafios de missões. Muita gente boa passou para lá dando aula, contribuindo, né? Quero falar também, porque ela era uma das diretoras do curso, a missionária Jaqueline. Não sei onde eles estão. Dias. Jaqueline e o seu esposo Ivanildo, né? Também são pastores hoje São no pastores interior do no estado. interior do estado. Não posso deixar, porque eles nos marcaram muito e logo em seguida eles foram ao México, mas foram também professores e deixaram a sua contribuição para nós ali no CPM. Agora, ainda nessa parte da sua formação, para a gente Sim. concluir e já ir para o campo, né? Sim, sim. E como foi então o retorno para fazer o curso teológico? Porque você foi impedido, né, em função Exatamente. de um documento, e aí foi para o curso de missões, Exatamente. mas aí você também se formou depois, né, em teologia. Sim, Fez o curso de nível médio. Com um tempo depois, passei a me congregar em Santarém, onde fui levantado auxiliar de trabalho, né? Comecei a trabalhar na igreja e senti essa necessidade de começar aquele sonho que tinha parado, né? Então, eu comecei à distância, pelo IBAD. Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Exatamente. Então, não é uma instituição também bem clássica, antiga. Então, eles mandavam um livro por mês, né? Nós efetuávamos o pagamento, comecei a estudar em casa e depois tive a opção de estudar na Estiadeb. Inclusive, trabalhava próximo, na Avenida São José, e comecei a frequentar a nossa escola teológica. E na época eu era corretor de imóveis, então sempre tinha que mostrar imóveis. Então, assim, nem sempre dava para assistir às aulas. Então era aquele desafio, né? Trabalho, estudar, passar o dia trabalhando, ter que estudar, ter que atender clientes. Então eu tive que concluir, peguei as matérias iniciais do IBAD com as matérias que havia feito presencial na Estiadeb e concluí no IBAD. Então a gente pegou as matérias que eu havia cursado, viu o que é que faltava para concluir. Graças a Deus concluí. E tenho que avançar também, né? Já tenho que começar a pensar em dar novos passos. Mas hoje eu tenho a certificação média, o curso médio, né? De teologia. E passa por essas duas instituições. São boas. É interessante a gente comentar sobre isso, porque eu inclusive estou fazendo questão de que você comente o fato da sua formação teológica, porque houve um momento na história da Assembleia de Deus em que a formação teológica ela não estava como prioridade no sentido da prática. Sim. Porque não existia escola, não existia formação teológica, e os pastores mais antigos, eles foram grandes desbravadores mesmo, porque era apenas a leitura bíblica e o estudo bíblico ali, muitas vezes solitário, né, em termos de auxílio teológico, mas a gente viu que esse esforço destes homens trouxe um êxito imenso dentro do desenvolvimento do trabalho missionário nos campos, no interior do nosso estado e também do país. Mas o crescimento do trabalho, ele foi exigindo um preparo teológico. Até porque o Evangelho de Cristo não muda, mas as condições externas estão se alterando o tempo todo. Nosso contexto, né? Exato. E aí, nosso entorno. E aí hoje a gente tem uma gama de opções para a formação teológica, para que os missionários, os pastores,
as pessoas que se envolvem nesse ministério eclesiástico possam se capacitar. E entra a importância do ensino à distância, né? Sim. Nem sempre o presencial é possível, mas hoje com a facilidade, como você está falando, né? A nossa STEADEB, por exemplo, ela tem essa gama de opções. Que bom, né? excelente. A pessoa pode fazer o curso no modelo presencial, pode fazer o curso no modelo presencial, mas com apenas 2 dias, e aí o curso ele se estende mais. Sim. Mas aí a pessoa tem mais essa opção, né? Existe o curso modular, chamado curso modular, que a pessoa faz durante um fim de semana, somente com 2 disciplinas. E existe o curso à distância. Também, a STEADEB também oferece essa opção do curso teológico à distância. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Tanto no nível médio quanto no nível bacharelado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Muito bem. Então, Oscar, agora com relação... Você disse que está atuando hoje em Paraguai, não é? Exatamente. Na cidade de Coronel Oviedo. Como foi que se deu a sua ida para esse campo missionário específico? Sim. Foi uma questão de escolha? Você foi levado? Foi o anjo que apareceu. Como é que se deu isso aí? Então, que bom. Então, no ano de 2002, finalzinho de 2002, eu saí do Templo Central e vim me congregar em Santarém. Interessante que em 2003, eu assumi o departamento de missões, justamente desse setor 19. Eu acredito que o pastor olhou assim para mim e viu, assim, ele tem um curso de missões, então ele pode transmitir, passar um pouco de conhecimento. Na época era o pastor Marcos Mendes, que é um amigo até hoje, não está mais na denominação, mas um pastor muito, muito amigo, muito próximo. E ali comecei a trabalhar no departamento de missões. Então fiquei nesse departamento do ano de 2003 até 2007. Foi nessa época que nasceu o projeto, um projeto muito bonito chamado Projeto Esperança. Solidade 2, não sei se eu posso citar, que você faz parte desta igreja, setor 3. Somos vizinhos, verdade? E um projeto Reviver. Exatamente. Que era um projeto de evangelismo e ação social. Então aqui em Santarém nasceu o Projeto Esperança. Então a cada 3 meses nós visitávamos distritos do Rio Grande do Norte, cidades, levando a palavra de Deus, mas também levando dentista, bazar, corte de cabelo. Então esse trabalho foi muito importante não só para a nossa igreja, mas para o nosso setor. Eu me lembro que na época 2 ônibus levávamos. E olha que interessante, era um dia apenas. Acho que o Reviver também era um dia, né? Sim, era um projeto similar. Projeto similar. Então a gente passava um dia na comunidade e à noite terminávamos com uma cruzada. Desse projeto nasceu a Salinha da Bíblia, nossa irmã veneranda. Então as pessoas que visitavam o trabalho social, que geralmente é na escola da cidade, né? Ela também tinha uma aula sobre a Bíblia, porque a irmã veneranda tinha um lindo projeto, ela fazia maquetes, e as pessoas saíam dali com um pouco mais de conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Então era apenas um dia esse projeto. Quando retornávamos, deixávamos um grupo de jovens lá, selecionados, claro, e eles passavam uma semana visitando aquelas pessoas que se decidiram por Cristo e tendo também uma experiência missionária. Esse projeto nos marcou muito. Então, de 2003 a 2007, eu trabalhei no DEPEN. Nasceu esse projeto nesse período. E, assim, começou essa trajetória ministerial com missões no DEPEN, aqui no setor 19. Em 2007, houve uma mudança de pastores, né? Na nossa denominação, geralmente, todos os anos tem mudança. Verdade? Alguns pastores passam 2 anos... outros 3, então naquele ano 2007 houve a mudança. E entrou um pastor e ele me convidou para trabalhar com a juventude, ou seja, com o DEJAD, não é isso? E aí
Me desliguei da... Que aí já foi a mudança de uma sigla, viu? Era o MADEM, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Natal, para DEJA, Departamento de Jovens E e Adolescentes. Então, de 2007, é importante frisar isso, a 2015, eu trabalhei nesse departamento. E aí, o irmão Ananias podia me perguntar, e as missões, como é que ficou nesse período? Não ficou. Foi um hiato. Exatamente. Então, assim, aquele fervor missionário do curso, de ter ido à Venezuela, de ter trabalhado no interior do estado, cruzadas evangelísticas, congressos de missões, foi uma época muito especial na minha trajetória. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu lhe ouvi recentemente ministrando no culto, e você fez referência ao pastor José Ribeiro participando de um trabalho no interior. A Serra Negra do Norte. Isso. Olha de onde ele nos tirou muito. Viajamos toda a madrugada. Ele fazia parte do cenário de uma peça, alguma coisa? Todo projeto Esperança, nós tínhamos a equipe de teatro, era muito organizado o trabalho, e nós fechávamos o dia, o evento, o Projeto Esperança, com uma cruzada. E eu me lembro que nós preparamos uma peça muito bonita, e o pastor Ribeiro, sempre com aquela simpatia, disse, não, eu quero participar dessa peça e serei Jesus. E assim, num momento muito especial da cidade, né, nós tínhamos passado o dia evangelizando, convidamos muitas pessoas. Houve muitas pessoas que não foram porque foram aconselhadas por outros líderes religiosos a não participarem, e nós respeitamos, né? Mas na hora da peça parece que aflorou pessoas de diversas partes, e ali foi um momento muito bonito, né? Thalita, que era a personagem principal, tinha que mostrar as mãos a Cristo, era uma prestação de contas. E aquilo ali nos tocou muito, e muitas pessoas vieram. Jesus, ele dizia para a pessoa, né? Mostre-me tuas mãos. Então várias pessoas, vários missionários daquela peça mostraram, eu tinha pouca força, Senhor, mas te servi nisso aqui, e servo bom e fiel, né? Mas a Thalita teve muitas oportunidades, e ela, na realidade, disse, eis-me aqui, mas envia outro. É uma brincadeira, né? Ela não se prontificou. E houve aquela prestação de contas muito dura. Que na realidade isso vai acontecer, né? Para o cristão no âmbito do seu trabalho, né? Alguns chamam um tribunal de Cristo, mas o teólogo aqui é o Ananias. Mas o melhor caso, assim, que ilustra esse evento que ocorrerá, exatamente, é a parábola dos talentos, não é? Mateus 24, isso, né? Jesus falou sobre isso, da forma de parábola. O que recebeu 5 prestou conta melhorou aquilo que Deus havia dado, né? Isso. O que recebeu 2 prestou conta que era uma medida de peso, talento, né? Mais ou menos 35 quilos de prata. Mas aquele que havia recebido 1 cavou um buraco, escondeu, e foi chamado de servo negligente e mau, né? Então, assim, o que é que temos feito com os talentos que Deus tem nos dado? A Thalita na peça foi aquela que guardou o talento, né? Interessante que aquilo ali foi muito impactante. Pastor Ribeiro participou. Sim, eu lembrei. Você falando das viagens. Na época era o pastor Marcos, que acredito que está hoje em Tangará. É meu amigo até hoje. E marcou toda uma época. Então até 2015 eu estive no DEJAD. Mas o tema de missões ficou apagado para mim. Acredito que não para Deus, né? Para mim. Eu gostei muito de trabalhar com jovens, né? Foi uma marca aqui no setor 19, os trabalhos da Central que a gente sempre apoiou. E eu não queria nem ver, na realidade, eu acho que é importante frisar isso. Naquela época a rede social não era tanta, mas circulava já vídeos de missões, uma chamada, né? Como a Rádio Nordeste um dia me fez uma publicidade, hoje as redes sociais, naquela época falava também de missões, como hoje. Mas eu já me questionava e dizia, como alguém
que está com seu trabalho, no seio da sua família, está tão bem numa igreja, se congregando, liderando, deixa tudo, ter que deixar tudo para ir para um outro país. Então aquilo ali já me causava um pouco de medo. Você consegue me entender? Sim. E... todos nós enfrentamos isso. Exatamente. A gente, quando vê testemunhos de missionários em cultos de missões, em congressos de missões, a gente fica se perguntando como essa pessoa teve essa capacidade de desprender-se. E nós sabemos que não é ela a capacidade, é Deus que está dando a força. Dando a força. Mas a gente faz esses questionamentos. Então, a sua pergunta inicial foi como se deu o seu chamado missionário, né? Isso. Então, passa por isso. E aí, eu queria saber também em relação ao campo missionário que você atua hoje. Exatamente. Né? Então, houve uma época da minha vida que eu me vi muito dentro. A gente usa esse termo na nossa igreja, né? Dentro das 4 paredes. Inclusive, a igreja é o metro quadrado mais evangelizado do mundo. Verdade? Então, eu me vi muito ali por muitos anos. E eu só consigo dizer isso. Eu senti um profundo desejo de ser mais relevante fora dessas 4 paredes. E foi aí que eu conversei com um amigo missionário que tinha sido missionário na África. E eu falei para ele, as coisas aqui não estão fazendo muito sentido. Eu comecei a ver algumas pregações não bíblicas na minha denominação, na minha igreja. Eu comecei a sentir um forte desejo pela palavra, por voltar à evangelização. Aquilo que estava apagado na minha vida, a gente conversou sobre isso, né? Parece que foi reacendendo. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente pode esquecer, mas Deus não esquece pela sua soberania e nos faz lembrar, o caminho que eu quero para você é esse. E comigo foi assim, esse desejo de ser mais relevante para o reino de Deus. E conversei com ele, ele disse, por que você não faz um curso, não viaja para um país, faz um curso um curso transcultural, um curso de missões. E a gente sabe que em vários países tem pessoas que são vocacionadas, chamadas por Deus para treinar obreiros para o campo missionário. E eu olhei para ele e disse, eu acho que eu estou precisando. E ele viu um potencial em mim também, né? Você teve um tempo trabalhando com missões, você fala bem, então eu vejo algo de Deus na sua vida, você podia crescer, dar novos passos. E eu olhei para ele e disse, eu aceito. E aí esse meu amigo me ajudou, fez contato com o Paraguai, em um curso, né, de preparo missionário para jovens, missão total na cidade de Carajó. E o meu amigo disse, olha, o pastor falou que tem 2 candidatos, então dá para receber você. E aí na época eu conversei com o meu pastor, foi uma surpresa. Olha, 1 ano lá no Paraguai, quero me dedicar às missões e eles estão de portas abertas para me receber. Na época era o pastor Cícero Floriano. E aí ele me deu a carta, reunimos os amigos, como é que eu ia pagar esse curso e fazer essa viagem, né? Alguns a gente chama de mantenedores, né? Ou usamos o termo segurar as cordas. Eles assumiram comigo esse compromisso, alguns familiares. E aí eu fui para a cidade de Carajó, em Paraguai, e fiz o meu curso missionário transcultural. Era 1 ano o curso. Com a graça de Deus, não foi fácil. Muita coisa nova. Um novo país, novos idiomas. Porque o Paraguai é bilíngue, né? Sim, a gente usa um termo de choque cultural. Choque cultural, né? Choque cultural pode vir com o tempo. Os primeiros meses tudo é novidade. Chama-se a fase turística tudo é novo. Mas depois dos 3 meses, aí, o que é que eu tô fazendo aqui? A comida e o clima. Exemplo, eu cheguei no Paraguai no inverno. Nós somos de Natal, né? Nós não... Até que esses dias minha mãe tá fazendo frio. Não faz... É impossível fazer frio com 28 graus.
29. Eu saí há um mês atrás para vir para cá, um mês e meio, tava 6. Aí é frio, 6 graus. E cheguei em Natal, saí de Foz, né? Pegou conexão com Foz, venho para atravessa a Ponte da Amizade. Saí com 6 graus e cheguei aqui com 28, né? Então, assim, muitas coisas novas, comida, clima, idioma. Mas graças a Deus o curso era 1 ano e fiquei mais 4 meses. Ou seja, gostei, né? Foi uma experiência ímpar. Então, minha história com o Paraguai começou em 2015. Fiquei até 2016 nesse treinamento missionário. E graças a Deus, concluí só. Os 2 jovens começaram comigo. Infelizmente não concluíram, mas terminei o curso só. Foi outros desafios. A cidade que morávamos não tinha água encanada. Uma cidade com 100 anos. Ainda não tinha água encanada. Era carro-pipa, não é isso? E ademais o pessoal do carro-pipa não gostava muito da igreja, do pastor. Então, quantas vezes eu me lembro da gente acenar para esse senhor e escassez de água realmente, e ele vinha com 1 semana depois, e ali a gente ia pegando água com o vizinho, na casa do pastor, porque tínhamos uma casa onde morávamos, e quando chovia era uma festa, porque 3 horas da madrugada nós íamos com os nossos baldes, a canaleta, onde a água passa, e ali pegar aquela água que caía da chuva. Aprendi a valorizar a água, irmão Ananias, a escovar os dentes com uma canequinha de água, fazer a barba que era terrível, né? Mas treinamento é isso. Treinamento missionário é muito importante, porque ele vai trabalhando o seu caráter, a questão de relacionamento. Então ele te prepara para um passo maior que você vai dar no futuro, mas se puder fazer o treinamento, porque o choque vai ser menor. Você usou essa palavra, né? E treinamento difícil no campo é mais fácil. Treinamento mais light, quem sabe você vai ter mais dificuldade no campo missionário. Mas se puder fazer o treinamento missionário transcultural para os que têm vocação, eu recomendo. Para mim foi muito bom. Foi muito difícil. Baixei 8 quilos. A comida era muito pouca, mas também trabalhávamos muito. Eu sempre falo que eu saía de casa, minha mãe só faltava levar o café da manhã na mesa, mas no campo missionário eu aprendi a cozinhar, aprendi trabalhos de marcenaria, construção, construímos uma casa pastoral. Na época o pastor, que era o líder do curso, recebeu uma contribuição e nós conseguimos concluir uma casa pastoral. Então fui pedreiro também. Eu falo que no campo missionário nós adquirimos algumas profissões, algumas forçadas, né? Mas cuidávamos de uma horta. É muito bom o treinamento. Hoje eu podia estar negativando, né? Mas depois de ter passado com conhecimento de causa, eu posso recomendar. Então aí começou a minha relação de amor com o Paraguai, por assim dizer. Mas aí você voltou quando terminou esse período de Exatamente. 1 ano e 4 meses? 4 meses. Era 1 ano, fiquei um pouco mais. Porque chegou novos alunos. Então, Sim. eu ajudei na parte, fui tipo um mentor ou tem um termozinho para isso. Fui um aluno mais experiente que ajudou esses novos alunos, entendeu? Sim. Mas aí você retornou para cá, voltou para a igreja e voltou para o convívio. Mas quando é que você foi efetivamente para lá, como você está hoje atuando? Então, sempre me perguntava, Senhor, voltei, mas ficou aquele amor, né, pelo país. E vamos ter a oportunidade de falar do Paraguai, que é o país vizinho, né? Alguém pode estar perguntando onde é o Paraguai, lá no Oriente Médio, é na Ásia. Só se for os alunos do ensino fundamental que ainda estão se introduzindo na geografia. Porque uma irmã perguntou, né? Uma senhorinha, é onde? Não, é aqui, faz fronteira com o Brasil, né? População de 7 milhões de habitantes, aproximadamente. É um país Nós estivemos lá esse ano, eu e a minha família. E não me visitou. Atravessamos a ponte da amizade. Foram ali em Cidade Leste, né? Isso. Seguro que foram na Argentina também. Também. Porque é tríplice fronteira, Porto Iguaçu. Né? Porto Iguaçu. Isso. Aqui Argentina, Paraguai, Brasil.
Então eu moro em uma cidade que está a 185 quilômetros da fronteira, né? Com Foz do Iguaçu. O estado chama Caaguaçu e a cidade chama Coronel Vieira. E tem 160 mil habitantes. Mas é uma cidade, parece muito com o nosso interior aqui. O Paraguai é um país tem muitas terras, né? As cidades não são tão desenvolvidas como o Brasil. A população pequena, mas sempre está crescendo o Paraguai. E o Paraguai é muito mais do que a rede de televisão mostra. Mostra muita violência, questão de fronteira. Mas é um país que é muito mais do que isso, né? Então, você que não conhece o Paraguai, quiser conhecer, as redes sociais estão aí e também pode nos visitar. É muito importante essas visitas, né? Às vezes de curto prazo, não é um treinamento, mas uma visita já pode te dar ser um despertar na sua vida. Sim, eu não conhecia esse histórico todo seu de preparo missionário e tal. Sim. E eu me recordo que um dia nós nos encontramos aqui no Conjunto Santarém. Sim, sim. E você me falou que estava no Paraguai, fazendo missões. Sim. Aí foi uma surpresa para mim. Sim. Porque eu lhe conhecia como um jovem da igreja. Sim, sim. Mas aí você foi e hoje está atuando nessa cidade como missionário. Sim, sim. Então, quando o senhor perguntou, eu voltei para Natal quando terminou o curso. E agora, né? Mas eu escutei de uma agência missionária da Coreia do Sul que treinava pessoas e enviava para o campo. E o interessante dessa agência missionária que chama Missão Paulo. Missão Paulo. A sede do Brasil é em São Paulo. É uma missão interdenominacional. E eles estavam recrutando pessoas para enviar às nações. E alguém me falou desse curso e me indicou. Então eu morei 6 meses na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Mandei os meus currículos, eles me aceitaram. Então ali eu terminei esse treinamento de 6 meses, fui aprovado, graças a Deus, e eles me enviaram para o Paraguai. Com uma ajuda, agora eu tinha uma ajuda financeira para poder me manter no país. Na época conversei com o pastor André Feitosa, que hoje está em Nova Natal, né? Igreja Apolo do setor 14. E ele disse na igreja, não fui enviado pela instituição IADERN, mas fui pela porta da frente, graças a Deus. E estou lá desde 2018. Foi o meu regresso, né? Sim. Agosto de 2018. Então acredito que fez 6 anos, agora em alguns meses, que eu retornei para o Paraguai. E fui trabalhar justamente com esses pastores que foram os meus líderes no treinamento. Então a cidade onde eu fui treinado, na realidade eu voltei como missionário para ela e para outra cidade que está a 30 quilômetros, que é onde eu moro, fixei residência, na cidade de Coronel Vieira. Então a gente é missionário para a região. Está tudo dentro do mesmo estado, chamado Caaguaçu, como eu já falei anteriormente. Muito bem, Oscar. E assim, nesse período em que você está lá como missionário já, durante esse tempo todo, desde 2018, teria algum episódio que você acha interessante de relatar no âmbito do ministério, né? Sim, e quando eu cheguei lá, eu fui morar, eu aluguei uma casa, né? Fui morar só. E a casa que eu aluguei é um primeiro andar. Acho que aqui chama primeiro andar, outros sobrado, né? Fui morar num primeiro andar na parte de cima, com vista para o hospital, ou seja, eu fui morar vizinho ao hospital regional. E eu soube que no hospital regional, interessante a forma que eles guardam, às vezes vai marcar um exame, tem que ter a fila, chegar de madrugada. E o sistema lá eles colocavam a garrafa de água com um nome, faziam uma filinha na porta. Você já viu isso em algum lugar? Não. Era a forma de... A pessoa não precisava ficar lá, mas deixava a garrafa de água com seu nome. E aí eu fui entender que a situação da saúde pública no Paraguai, inclusive até hoje, é falido. Eu até falei em Solidade 2 que a gente tem um SUS aqui no Brasil e a gente reclama, e com razão. Mas, exemplo, eu fiquei internado uma vez com meu avô ali no
Valfredo Gugel. Apesar da situação não ser muito boa, mas meu avô tinha alimentação, meu avô tinha medicação, e eu, como seu acompanhante, também tinha direito ao almoço. Mas a situação do Paraguai é o seguinte: eles vão te dar o quarto para você ficar, você está doente, né, precisando de internação, o médico vai te atender, mas o que passa disso já não é gratuito. Ou seja, o paciente tem que comprar coisas básicas como algodão, a seringa, o esparadrapo, e falta as coisas essenciais. O exame, a comida. Então vamos dizer que vem tudo de Assunção, que é a capital do Paraguai, vem tudo de lá. Mas a comida geralmente acaba com uma semana. E quem está internado não pode sair para comprar. Então, como é um país muito pobre, as pessoas vendem o seu cavalo, vendem a sua vaca, vendem o porco para custear o seu próprio tratamento. Então, uma situação muito de miserabilidade. Então eu vi nessa situação difícil, uma oportunidade de começar algo. Então foi aí que nós começamos um trabalho de evangelismo e também de ação social. Como eu sabia que não tinha comida, eu comecei a levar marmitas. Eu mesmo preparava a comida, que bom que o treinamento já tinha me ensinado a cozinhar. Eu comecei com uma marmita para uma irmã, inclusive irmã em Cristo, que estava um pouco afastada, que a sua filhinha tinha nascido com sífilis, tinha transmitido, né? E chegou a notícia que ela estava precisando de ajuda, então comecei a ajudá-la. Um tempo depois ela passou a ser da nossa igreja, se renovou e me marcou muito esse início. E hoje, graças a Deus, continuamos com esse trabalho de evangelização e entregando todas as semanas marmitas, não é isso? É um trabalho Sim. que começou ali na frente da minha casa e se tornou um trabalho ministerial ali, de capelania, por assim dizer, né? No hospital regional da cidade, em meio a toda essa escassez. Então, sempre quando temos opção, estamos ajudando com medicamento, às vezes uma fralda. Antes de vir para cá, chegou uma ajuda de São Paulo, 50 vestidos de crochê, feito à mão, com muito amor, por uma igreja de São Paulo. Eu não sei qual o nome dela. Chegou por outro pastor. Então a gente visita a pediatria também. Além de compartilhar o evangelho, a gente está ajudando essas pessoas. É pouco, mas estamos fazendo alguma coisa, né? Então, assim, quantos presos... os presos vivem como animais. A situação carcerária do Paraguai, a exemplo da saúde, também é falida, né? Então eles ficam nos corredores e a maioria com problema pulmonar. Então eles vêm quase já próximo à morte, né? Eles ficam lá com a algema na cama, chama guarda-espalda, ou um agente penitenciário, né? E eles nos dão permissão. E quantos presos nós já não evangelizamos? Cristo ganhou para ele. Muitos chegaram a óbito em dias posteriores à nossa visita, mas ele sempre naquela situação de vulnerabilidade nos recebe muito bem. E assim tem sido a minha missão. Eu acho que o hospital, quando eu retornar do Paraguai, é algo que eu nunca vou me esquecer. Tem sido uma marca do meu ministério ali em Paraguai. E não é algo que eu fui fazer porque eu estava no campo. Lembra do Projeto Esperança? Sim. Sempre já tinha essa pegada da evangelização, mas também do trabalho social. E isso agora é uma consequência no país onde eu vivo, entendeu? Exato. Você falando sobre essa parte aí do trabalho social que é realizado. Exatamente. Embora a motivação para ele é uma motivação espiritual. Sim. Que é a motivação da evangelização. Sim. E eu me recordava do lema do Pacto de Lausanne, que coloca o evangelho todo para o homem todo e para todo homem. Para todo homem, justamente para alcançar todos com a mensagem do evangelho. Todas as etnias, né? Isso. E para o homem todo... Sim. Não é só a questão da
Calma. do entregue a sua vida a Cristo, e às vezes ele tá com fome, né? Como Sim. trabalhar isso, né? Você prega pro corpo também, né? O homem Assim, a mensagem do evangelho, ela atinge o homem também nesse aspecto. nesse aspecto. É importante também colocar que, embora aqui é uma nota de rodapé que eu estou trazendo, embora a gente deva fazer essa observação, mas é bom sempre lembrar que com isso não se deve fazer o salto para dizer que o evangelho é ação social. Exatamente. O evangelho não é esse cuidado, isso. né? Esse cuidado. Tanto que o Paraguai é um país de um contexto religioso muito forte. A nível de América Latina, é um dos países mais religiosos no campo da prática. Então, nem sempre, ou na maioria das vezes, as pessoas não recebem o evangelho bem, por assim dizer. Mas naquela situação, né, estão ali no hospital, também nós chegamos com a marmita. Então muita gente fica muito agradecida. E isso é uma estratégia, não é o principal. Porque a gente não entrega a marmita e vai embora. Nós temos a liberdade de poder proclamar o evangelho, falar acerca da nossa fé. E assim tem sido. E a saúde, ela acontece no âmbito físico, porque a pessoa está sendo alimentada, está sendo cuidada, mas ao mesmo tempo ela tem a oportunidade de ter saúde espiritual. Saúde espiritual. E nós entregamos um panfleto, além de verbalizar, né? A gente sempre gosta, né? Não é só entregar o panfleto. Nós pregamos, temos liberdade para isso, devidamente autorizado pelo diretor do hospital, né? Mas também nós entregamos um panfleto carimbado com o meu número pessoal, o endereço da igreja. Então muitas pessoas, após a visita, nos buscam. Tá? Muitas pessoas visitam a igreja. Mas como é um hospital regional, é um evangelismo assim de impacto, de passagem. Porque não é somente as pessoas da cidade, mas a gente acaba evangelizando pessoas de várias localidades. Então é um trabalho muito, muito estratégico. E muitos missionários que passam por lá, já têm mais experiência, conhecem o trabalho, e é um incentivo também, né? Oscar, lindo trabalho, dá aquela palavra de motivação, porque cansa, às vezes nós nos cansamos. Pés formosos cansam. Esses dias eu estou de férias, né? Porque a gente precisa descansar. Missionário não é só trabalho, né? Até para renovar as forças. Renovar as forças. Então hoje eu fui para uma praia. E tudo isso porque o Senhor é bom. Terça-feira estou regressando. Terça-feira, dia 24 de... Não sei quando vão ouvir o podcast. Setembro, né? E depois de um tempo com a família, com os irmãos, com a igreja. Mas graças a Deus temos tido uma perseverança nesse trabalho. E é um dos trabalhos que nós apoiamos lá, né? Porque tem muito trabalho. Trabalho com jovens e adolescentes nos últimos 5 anos e 3 meses. Público que às vezes você é pai de adolescentes, né? Uma fase muito especial da vida do ser humano. Nós estamos ali somando a eles também e ajudando, né? Somos uma equipe missionária. Tem o pastor Rodolfo que fundou a igreja há 10 anos. E até hoje começou com crianças. E todo sábado a gente tem 60 crianças. Depois se serve um almoço para eles. É um trabalho muito forte também com crianças. Em um bairro muito religioso chamado São Miguel, né? E a gente tá lá. Ele está há 10 e eu tô ajudando ele. Agora em janeiro vai fazer 6 anos. Eu ia te perguntar Sim. sobre os desafios das missões, porque sim. A gente tem os 3, não sei se a palavra, não seria níveis, mas seria âmbitos, né? Que tem o âmbito local, o âmbito regional e o âmbito transcultural. Vamos colocar assim. A gente usa até aquele versículo de Atos 1:8. Jesus fala, mas recebereis poder. E ele diz depois, e ser-me-eis
testemunhas, tanto em. E aí a sequência do tanto em é exatamente local, regional e transcultural, né? Que é tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam, é local. Excelente. Como em toda a Judéia e Samaria, que é regional. Até os confins da terra, que é transcultural. Transcultural. E eu ia te perguntar sobre isso. Quais são os desafios dessas 3 missões, ou desses 3 âmbitos? Os 3 âmbitos. Muita gente fala, não, Jerusalém é o nosso entorno da igreja. Tudo bem, mas tem Judéia, tem Samaria e tem os confins da terra. Mas não é a gente aprende às vezes como uma sequência. Tem que começar aqui, exemplo, Natal, depois Rio Grande do Norte, Brasil, Amazonas, depois China, Quirguistão. Mas a grande comissão é um trabalho que deve ser simultâneo. Em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até porque a fala de Jesus não diz depois, diz e. Exatamente. Então a igreja precisa ter esse olhar para os povos não alcançados, para o além fronteira. E estima-se hoje que ainda 7.000 etnias, aproximadamente 7.000 etnias, que ainda não têm a presença, ainda não é um povo alcançado. E o que é que a gente entende por um povo alcançado? Que se tem uma igreja, que se tem um pastor, que a igreja já tem um ensino, um bom ensino teológico, como a gente tem hoje. Então, um povo não alcançado seria 1%, apenas 1% de cristãos, ou 2% de cristãos. É uma igreja que ela ainda não pode se propagar. E o contexto geralmente é de perseguição. Tem as religiões hoje, né? O islamismo crescendo muito. Então, muitos desses cristãos, eles são perseguidos. Então, a igreja precisa ter um olhar não só para a sua cidade, mas precisa ter um olhar além fronteira, não é isso? Isso. E Jesus até fala, né, em Mateus 24, sermão escatológico, que este evangelho do reino será pregado em todo... a todas... o termo etnia, né, que aparece lá. Etnia, né? Acho que Mateus 24, 14, fala assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou em todas as etnias, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, todas as etnias no Brasil, somos brasileiros, mas tem várias etnias. Tem várias nações. Dentro é uma da questão nação. De tradução. Isso. Acho que sua área, né, fala melhor sobre isso. Mas ainda tem povos não alcançados no Brasil, como tem no Paraguai também. Tem uma tribo no Paraguai que ainda ninguém consegue. Eles vivem no Chaco, Paraguai, como se fosse o Pantanal brasileiro, né? E eles são nômades, estão aqui numa região da mata, mas vai para outro lugar, então não tem contato com, chama-se os Totobiesgossode. Tive pesquisando sobre eles, porque falei numa conferência missionária em Paraguai, e é uma etnia, é um país, é uma nação dentro da nação paraguaia. Então o Senhor quer que nós alcancemos essas etnias, né? Que seria até os confins da terra. Eu vi eu li uma frase de um teólogo anglicano, ele comentando aquela passagem de Mateus 28, 19. Sim. E de ensinar em todas as nações. Todas as nações. E aí todas as etnias. Todas as etnias. E aí ele diz assim a frase, desde os sofisticados ocidentais até os aborígenes da Austrália. Quer dizer, ninguém deve ficar de fora. Ninguém deve ficar de fora. Então, assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu estou hoje no Paraguai, mas eu já tenho esse olhar para povos não alcançados. Inclusive, moraram agora conosco 11 jovens de Venezuela, Japão, Inglaterra, Estados Unidos. Passaram 9 meses conosco em Paraguai. Um treinamento chamado Iniciativa Pioneira. Eles concluíram um treinamento
E agora, no início do mês de outubro, esses 11 alunos foram divididos em 2 turmas e eles vão para uma segunda etapa do projeto. Uns vão para o Quirguistão, na Ásia Central, e outros vão para a Tunísia, no norte da África. Então também vão começar a ter suas experiências missionárias junto a povos não alcançados. Porque a igreja lá, 99% são muçulmanos. A igreja está dentro daquele 1% de cristãos, ou seja, é considerado um povo não alcançado. E ainda não tem a capacidade de crescer, de se autopropagar, até porque nem podem se identificar para a sociedade como sendo cristãos, porque são perseguidos por razão da sua fé. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a igreja perseguida, tem Portas Abertas. Portas Abertas, eu ia falar que é uma agora missão muito séria. Nós temos missionários que trabalham hoje conosco no Paraguai que vieram do Quirguistão. E eles podem dizer, é um testemunho vivo diante dos meus olhos, de como a missão, os recursos que chegam são destinados realmente para a igreja perseguida. Eles são os ajudadores, né? E a igreja que ele morou no Quirguistão, que é uma igreja perseguida, invisível, né? Eles receberam recursos da missão Portas Abertas e trabalham para a evangelização de jovens ali no país. Então pode conhecer mais acessando o site deles, né? A missão Portas Abertas foi um trabalho missionário. Pastor André. Do irmão André. Irmão André, conhecido como contrabandista de Deus. Ele nunca quis outro título. Era irmão André, tinha que chamar ele de irmão. Inclusive evangelizou na União Soviética, sim, né? no leste europeu. Ele levava bíblias na mala do carro, né? Não era um carro, não, era um Fusca. Um pessoal diz, escondido, né? Diz que o Fusca é um meio de transporte, né? Era um Volks, da época era o Volks. Inclusive, o livro dele sim, tem a capa, tem a foto. Ele morreu recente, Volks. né? Acho que ano passado, né? Recente. Mas dando frutos, né? O livro é um best-seller. E vale a pena quem ainda não leu conferir, né? O Sim. Contrabandista de Deus. Do irmão André. Contrabandista bom, né? Sim, qual era o contrabando? Bíblias. Ele enchia o carro de Bíblias e atravessava a fronteira dos países comunistas. Inclusive tem a história que ele foi pego, né? Aí agora, vou ser preso, torturado, mas quando abriu, o rapaz fechou o capô do Fusca, né? Disse, pode ir, porque essas, acho que era tomates, né? Vão apodrecer. Então Deus é soberano. A oração que ele fez foi: sim. Durante o teu ministério, tu abristes os olhos dos cegos. Eu te peço que feches. Dos que vêm, né? Sim. O povo. Isso, exato. E foi o que aconteceu. O testemunho do irmão André é muito inspirador. Muito inspirador. E aí tem o site da Missão Portas Abertas e tem as redes sociais também, o Instagram. Sim. Eles sempre colocam a lista dos países que são mais perseguidos. Geralmente. Muito falado nos nossos cultos de missões, não é isso? Isso. Inclusive o casal que eu trabalho com eles, que somos uma equipe missionária, né? Não trabalho só. Eu ajudo o pastor Rodolfo, que como eu falei, começou com crianças. A esposa dele é jornalista e ela trabalhou muitos anos na missão Portas Abertas. Tanto a mãe dela como ela, não é isso? E ela deixou esse trabalho que ela fazia com muito amor para ir servir no Paraguai. E agora também no final do ano eles estão se desligando do Paraguai e estão indo justamente a um povo não alcançado, que eu já citei aqui. Estão indo para o Quirguistão, vão trabalhar na Ásia Central, estão de mudança de campo, não é isso? Orar por eles, né? Rodolfo, Thalita. São pessoas que eu convivo há 6 anos. Na realidade, ele foi o meu líder no meu treinamento. Já tem quase 10 anos de estarmos caminhando juntos. E pessoas que eu tenho aprendido muito. Ele foi missionário na Índia. Inclusive, a filha dele, a Ana, nasceu na Índia. Já estamos caminhando para nossos momentos finais da nossa conversa. Embora seja muito empolgante, né? Falar sobre missões. Sim. Mas eu vou trazer aqui uma questão um pouco polêmica. A gente citou Atos 1 e 8, ser minhas testemunhas. A gente citou Mateus
28, 19. Marcos 16, 15. Tem Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. São versículos bíblicos e são palavras de Jesus. Grande comissão. A grande comissão. Mas a gente vive hoje, Oscar, um momento na nossa história de... os estudiosos começaram a chamar de pós-modernidade, o pós-modernismo, e onde o relativismo ele tem lastrado, né? Tem sido bastante difundido, ensinado, estimulado as pessoas a isso, sendo que a mensagem do evangelho ela é uma mensagem exclusiva ou exclusivista. Sim. Talvez o versículo mais famoso sobre isso seja aquele de João, o Evangelho de João 14,6, Jesus dizendo, eu sou o... Ele não disse ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Pedro, na pregação dele, Sim. no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 12, ele diz, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso tudo é exclusivismo. A salvação está em Cristo. E justamente por estar em Cristo, ele comissiona a igreja a propagar essa mensagem de salvação. Sim. Mas, por outro lado, o pós-modernismo, ele vem com uma mensagem... Cada um tem a sua verdade. Isso, de pluralismo religioso. Exatamente. E eu lembro de um texto do D.A. Carson, eu estou até olhando para o livro dele ali na estante, o título é O Deus Amordaçado, e ele fala que existem 3 pluralismos. Ele fala sobre o pluralismo, me faltou agora o nome, mas é o pluralismo tipo experimentado, ou pluralismo que está aí, Certo. real. Uhum. O fato de haver várias religiões. Sim. Então esse é o pluralismo Sim. em si. Sim. Né? E ele fala de um outro pluralismo, que é o pluralismo incentivado. Uhum. Quer dizer, a pessoa não só constata que existem várias religiões, mas Sim. diz, deve-se haver e a gente deve criar mais religiões, Faz expandir, bem, né? Mas tem um terceiro pluralismo Sim. que ele trabalha, que é o pluralismo filosófico. Uhum. Esse aí é o pluralismo de que não se deve pregar um exclusivismo, porque deve-se estimular... É danoso para a pluralidade. A ideia de que todas estão corretas. Todas as religiões são verdadeiras. Sim. E na verdade não cai, não se sustenta, porque cai em contradição essa frase. Exatamente. As religiões elas estão dizendo coisas opostas. Sim. Se estão dizendo coisas opostas, então elas não podem ser verdadeiras Sim. ao mesmo tempo. Né? Ou uma é e a outra não é, ou as duas não são. Mas as duas verdadeiras ao mesmo tempo não é possível, porque a lei da não contradição não permite, que é uma questão lógica. Né? Mas aí, então, diante desse pluralismo religioso que tem assolado a nossa sociedade nos últimos tempos, nos últimos anos, como é que fica as missões? Como é que nós ficamos aí diante disso? Então, eu perguntei para você sobre os desafios das missões locais, regionais e transculturais, mas este é também um desafio grande, não é isso? Antes que eu responda, me lembrei de uma frase, que a grande comissão não seja para nós uma grande omissão.
Deus conta conosco, não é isso? Os missionários gostam de muitas frases assim, né? De efeito e trazem lições e verdades. Interessante, né? Até citei uma insolidade, né? Um coração sem Deus é um campo missionário. Mas um coração com Deus, aí está um missionário. E até falei no início, uns Deus chama além mar, além fronteira. E outros para o hospital do seu bairro, para o seu vizinho, para o amigo de faculdade. Mas vocês estão um versículo-chave, João 14,6, não é isso? Nesse pluralismo, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. Então nós cremos que a verdade é uma pessoa, é Cristo, verdade absoluta, única. E essa verdade precisa ser anunciada. E o ID está aí, né? A grande comissão, ID pregar o evangelho a toda criatura. E eu falei recentemente sobre Paulo. O Paulo que estava preso, já próximo ao martírio, em Roma, mas exortando ao jovem Timóteo. Passando o bastão, né? É um termo olímpico, né? Sim. A corrida, né? Passando o bastão. E uma das recomendações de Paulo para Timóteo foi, pregue, acho que 2 Timóteo capítulo 4, né? Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Em meio a qual era o contexto da igreja de Éfeso, onde Timóteo estava? Era falsos ensinos, havia uma pluralidade ali de falsos ensinos em contraste, indo de contra ao evangelho. Mas Paulo falou, olha, tempo e a fora de tempo, Timóteo. Ainda que ele até fala dos últimos tempos, né? Que haveria coceira nos ouvidos, né? Que na realidade para o mundo grego era sempre querendo ouvir alguma novidade. Você pode acrescentar algo sobre isso, mas Paulo falou algo muito interessante. Nós somos o povo que temos uma mensagem, uma verdade que precisa ser proclamada. Um pouquinho antes dessa fala dele no capítulo 4, no capítulo 2 ele disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Paulo pregou, e aí Paulo exorta Timóteo, pregue a palavra. Então essa verdade nesse contexto de perseguição, ou nesse contexto plural de falso ensino que você está enfrentando aí, falsos mestres, mas Timóteo, pregue a palavra, pregue essa verdade que é Cristo. E Paulo visitou muitos contextos culturais diferentes, né? Uns falam que ele foi à Espanha, mas foi à Ásia Menor, né? Pregou em vários lugares, mas ele tinha uma forma de abordar que mudava. E a igreja precisa, inclusive, pensar sobre isso, né? A maneira que nós estamos comunicando. Mas o que não se muda, o que não se altera é a mensagem. Sim, muda-se as estratégias. Exatamente. Mas a mensagem está incólume porque ela é imutável. O senhor falou no início aqui que a sociedade está passando por muitas transformações. E às vezes nós estamos usando abordagens ainda antigas. Nós evangelizávamos na Zona Norte culto ao ar livre, exemplo. Que é muito bom. Mas hoje na Zona Norte já tem prédio. Há 10, 15 anos atrás nós não tínhamos prédio. Então a gente já precisa pensar em uma nova abordagem para esse mundo que a gente vive. E hoje temos redes sociais. Na nossa época não tinha 20 anos atrás. Então como é que a gente vai anunciar essa mensagem que a gente está falando aqui, que é imutável, mas dentro de um mundo que está vivendo transformação? Então a gente precisa se preparar melhor e atentar para isso. Nós temos uma verdade que é Cristo. E isso é inegociável. É isso. E Paulo até fala, né? Se não me falha a memória, Gálatas, porque não me envergonho, Gálatas, não, Romanos 1 e 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é Gálatas mesmo que eu queria ir, quando ele fala que se alguém a pregar ou apresentar um outro evangelho, que não é o que ele pregava, era o evangelho de Cristo, seja anátema. E é isso. Muito bem. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, Oscar, eu queria que você deixasse uma mensagem
agora para aqueles irmãos, jovens, novos obreiros, novos convertidos, as pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja e que têm um desejo, vamos colocar assim, desejo de fazer missões, um desejo pela obra missionária como você teve lá no início. Então, que mensagem você daria, você deixaria para esse público da nossa igreja, né, das igrejas evangélicas? A importância da igreja local, né? Que bom que nas nossas igrejas, a maioria delas tem um departamento de missões. Mas se não tiver um departamento de missões, converse com seu pastor, que você pode ser o líder de missões. Porque existe o missionário que vai, mas tem aquele que fica e ele pode ser um motivador, não é isso? De missões na sua igreja local. Hoje nós temos acesso à internet. Então a gente pode trazer em um culto específico, trazer informações da Portas Abertas, como é que está a perseguição. Então tudo isso está gerando o quê, irmão Ananias? Uma consciência para a igreja que às vezes é pouco falado, é esquecido, e a gente precisa ter muito cuidado nisso. E hoje é tão fácil nós nos desfocarmos, né, do que é importante. Então, ajude o seu líder de missões na evangelização, nos trabalhos de missões da sua igreja local, porque Jerusalém é importante, não é isso? E hoje nós temos cursos também, cursos de missões online, que as pessoas podem procurar, tem que conhecer a instituição. Se puder fazer um treinamento missionário transcultural, como eu fiz, eu fui ali além fronteira, para mim foi muito importante. Então isso ajuda muito os vocacionados também. Às vezes você tem dúvida, eu quero sentir na pele, no dia a dia, como é a vida de um missionário. Então o curso pode ajudar muito. E acho que esses são passos que você pode dar e orar, não é isso? Sim. Sempre em oração. Temos livros hoje, a facilidade é incrível, não é isso? Você pode começar a ler livros missionários e também coloco minhas redes sociais à disposição, ou comigo, ou busque um missionário, procure ter contato com um missionário. A gente sempre foi incentivado a isso, né? Quantos missionários você tem orado, quantos missionários você tem conversado, quantos missionários você tem apoiado financeiramente. Às vezes um missionário está ao aniversário, está longe de todo mundo, e aí chega uma mensagem sua, ó, feliz aniversário, eu estou orando por vocês. Para nós é algo tem muito valor. Então tem várias maneiras de você se envolver. Uma delas é tendo contato com o missionário e sendo bênção na sua igreja também, cursos, livros. Eu acho que se você quiser acrescentar alguma coisa, mas é o que vem ao meu coração, é isto. Conversar com o seu pastor, se você tem um forte desejo, tem sempre que estar em sintonia com o seu pastor, com a sua igreja local. E o pastor é uma pessoa fundamental para reconhecer esse chamado na sua vida. Não é determinante, mas ele pode ter essa sensibilidade e te ajudar também nesse processo. No meu caso, eu tive um amigo que viu isso e fez uma ponte com o Paraguai. E para mim foi importante. Converse com alguém, converse com seu pastor, com seu líder de missões ou com um missionário, externe esse desejo que está no seu coração. E se não, saiba que a grande comissão não é para alguns, é para todos. Então você precisa, eu acho que a igreja precisa estar envolvida com missões, ou orando, ou contribuindo, ou propagando, e o principal delas é indo, né? E formosos são, Romanos 10, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Boas novas. Era a função do arauto, naquela época, levar a mensagem do rei, não é isso? Para o povo, não tinha internet, o rei ia para a guerra, vencia, não tinha como a mensagem chegar na cidade. Ele mandava o arauto, e ia correndo, caminhando, mas ele era fiel à mensagem do rei. Nós temos um rei, não é isso? Rei dos reis, Senhor dos senhores, temos uma mensagem, e que os nossos pés sejam formosos,
e vadiamos, como fala em espanhol, e anunciemos a boa notícia, que é o evangelho, né? E é isso. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer, missionário Oscar. Eu que agradeço. Muito sua obrigado. Participação conosco. E esperamos que todos sejam tocados, todos realmente possam ser alcançados com esta mensagem, com este depoimento, com esse testemunho tão belo de alguém que se desprendeu para fazer missões. Eu vou concluir diferente hoje, vou concluir citando um versículo. Eu vou pedir para a gente citar juntos. Marcos 16 e 15. Sim. Vamos citar? Vamos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Deus abençoe a todos.